Fala atrevido, fala atrevida, eu sou Fernando Oliveira, olha só, eu sou Fernando Blum, olha só, você vê como que a gente é pego, né? Eu vou contar a história pra vocês no próximo talk aí, mas eu mudei o meu nome exatamente porque eu sou um atrevido e este podcast é exatamente o podcast onde você vai ouvir pessoas, você vai ouvir especialistas, você vai ouvir empreendedores, profissionais que saíram da caixinha e pensaram diferente para falar o óbvio, para trazer coisas diferentes para você. Eu criei esse podcast para trazer essas pessoas que transformaram ideias em movimento. E a pessoa que está aqui hoje comigo, meu convidado hoje, ele é uma pessoa que tem todo esse perfil. Eu vou ler aqui um pouco sobre ele, porque daqui a pouco ele vai contar a história dele. Eu quero que você conheça ele muito bem. Vamos lá, ele é um cara que não fala sobre vendedor, ele é vendedor. Que não ensina técnica, ele ensina aquilo que ele tentou, que ele errou, que ele ajustou e dominou até virar referência no Brasil. Ele transformou o WhatsApp em uma das armas comerciais mais poderosas do mercado e ensina empresas e equipes a venderem com estratégia, intenção e método. Ele é conhecido por fazer o WhatsApp de qualquer negócio virar uma verdadeira máquina de vendas. Um profissional direto, prático, sem frescura, do jeito que vendedor respeita. Um cara que encurtou a própria curva de aprendizado e hoje encurta a de milhares de times no Brasil. Eu tenho o prazer de receber aqui no Fala Atrevido Podcast André Silva, uma salva de palmas! Fala, André, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade, estou bem feliz. É um podcast que promete, é uma referência esse podcast. A gente vai fazer ele com muito carinho, com muito amor. Fico muito feliz pela apresentação. E falar de WhatsApp é uma coisa gostosa, porque os vendedores, muitas vezes, eles não têm as habilidades que precisam para poder converter. E vendedores sem habilidades, vendedores sem técnicas, eles não conseguem. Porque o que acaba acontecendo? Eles vão no improviso. E tudo que vai no improviso não tem planejamento. A gente vai falar de planejamento em vendas pelo WhatsApp. A gente vai falar de negociação. Mas a gente vai falar dos problemas que os vendedores têm para não fecharem as vendas. Se vocês têm muito dinheiro na mesa, nós vamos recuperar esse dinheiro. Vamos. Esse papo vai pegar fogo aqui, gente. Olha só, mas antes de a gente começar, André, deixa eu só fazer um agradecimento aqui ao Estúdio Kaan, que é o nosso patrocinador de hoje. Muito obrigado, Estúdio Kaan, obrigado por acreditar aqui no nosso Fala Atrevido. Quero recomendar que você que quer desenvolver a sua marca, criar sua marca pessoal, desenvolver grandes marcas, o Estúdio Kaan realmente tem esse perfil. O Charles esteve aqui com a gente já no podcast, então segue eles lá, Estúdio Kaan no Instagram e www.kaan.com.br. No site você pode conhecer um pouco mais do trabalho deles. Beleza? André? E aí? Vamos falar de WhatsApp, vamos falar de vendas, falar de mentalidade, né? Porque falar de vendas é um pouco sobre mentalidade. Conta um pouquinho da tua história, como é que você começou, como é que você caiu nesse mundo das vendas? Essa é a pergunta que eu sempre gosto de receber e poucas pessoas fazem. Ela é muito interessante porque eu comecei vendendo com 13 anos de idade, quando meu pai se separou da minha mãe, meu pai tinha um problema de alcoolismo. E aí eu tive que segurar a barra da minha mãe. Infelizmente, ele naquele momento ele não pôde pagar a pensão e hoje não julgo por isso. E eu comecei vendendo vinho na rua de porta em porta. E ali eu ganhava comissão de 10%. Então, cada garrafão que eu vendia, eu tinha 10%. Aí eu propus para ele. Eu, vendendo, eu ganho comissão. Não vendendo, ninguém perde. Nem eu, nem você. E eu comecei a vender. Todas as semanas eu comecei a vender. Vendi uma média de 40, 50 garrafões. E todo o dinheiro que eu recebia, eu entregava na mão da minha mãe. Isso eu lembro como se fosse hoje, com muito orgulho. E eu sempre digo, tenha orgulho da tua história. Porque quando a gente não tem orgulho da nossa história, é porque a gente não fez alguma coisa que realmente tenha feito sentido para nós. Depois disso, eu fui trabalhar na loja do meu pai, e ele me promoveu. André, vamos lá. Eu digo, se isso é uma promoção, agora eu quero 20% de comissão. E lá eu aprendi uma coisa interessante. Porque era a vez. O meu pai, ele atendia o cliente e simplesmente entregava o garrafão. E eu pensei, como é que eu faço diferente? Eu vou entregar o garrafão, mas só que eu vou pegar ele na mão e vou levar até o carro. E tu sabe, cara, isso deu um puta resultado, porque o cliente, nos mínimos detalhes, ele percebe. Então ele voltava muitas vezes e perguntava por mim. Por quê? Porque é uma construção de conexão. As pessoas gostam de se sentir valorizadas. Sim. E toda vez que você coloca o teu cliente no centro das atenções, tu tem vantagem competitiva
referente à concorrência. Cara, mas você começou isso com 13 anos, depois você foi para a loja do teu pai, e aí você teve essa sacada. Vou começar a levar o garrafão até o carro já como uma forma de se diferenciar ali. Exatamente. Mas alguém te ensinou alguma Nada. coisa? Isso veio assim, você teve essa intuição e bora lá. Não teve intuição, foi a necessidade. Não existe intuição quando tu tem necessidade. Ou seja, a única coisa que eu poderia fazer naquele momento para ajudar minha mãe era vender. Foi o que veio na minha cabeça. Porque se eu vender, eu não perco. E eu senti que eu tinha o tino. Eu era comunicativo. E depois fui vender disco de vinil. Fui vender fita cassete de porta em porta. Eu botava as pastas e saía para vender na porta em porta. Nas empresas, nos bombeiros, na brigada militar. E lá eu comecei a entender o que é o não. O que é o não. E eu comecei a perceber o que é o sim. A venda, ela não tá no não. Ela tá na subjetividade. Opa, explica aí. Ela não é tangível. Ela tá nas entrelinhas. Por que ela tá nas entrelinhas? Porque 90% dos vendedores não sabem perguntar. Perguntas. Então, se eu pudesse dar um conselho, se especializem mais em perguntas e menos em argumentos. Porque quanto mais perguntas você faz, mais você entende do cenário do cliente. O cliente sempre vai comprar por 2 motivos. Ou pelo prazer de ganhar, ou pelo medo de perder. E geralmente, o vendedor precisa cutucar mais o medo de perder, que é isso que funciona mais. Que é onde dói mais na pessoa, né? A solução causa alívio. Sim. Quando você cutuca a dor, gera preocupação. Então, aí fica muito mais forte a tua proposta de valor quando tu consegue cutucar a dor. Então, o cliente, quando ele pede o preço, ele já está mais fraco. Porque ele já percebeu o valor em cima do problema que ele está passando e já percebeu que tem uma solução para ele. E é isso que os vendedores não fazem. Ou seja, ele não se especializa em perguntas, ele não faz perguntas e aí perde uma ponte. Qual é a ponte? É a proposta única de valor, é a conexão. Aí quando surge a objeção, aí vem as entrelinhas. Se chama mecanismo de defesa. Como é que eu descarto esse vendedor? Entendi. Pelo que você está falando aí, quer dizer, você é o vendedor raiz que foi de porta em porta, entendeu, né? Aquilo que eu falei aqui no começo da tua apresentação, que é você viveu aquilo na pele. Hoje em dia, tem gente que reclama, né? Mas você falou de necessidade. O vendedor, 90%, não sei se o número está certo, mas a boa parte do vendedor começa na área de vendas como uma necessidade. Pô, eu preciso vender, eu preciso ganhar dinheiro e tudo mais. Só que hoje a gente vive num mundo onde a competição, onde tudo está cada vez mais acirrado. E aí você precisa cada vez mais profissionalizar. E aí, o que a gente faz nesse momento? O que acontece? Primeira coisa, os vendedores não gostam de aprender. Os vendedores têm preguiça de aprender. E eu bato forte nisso. Em uma revista chamada Venda Mais, que eu escrevi por muito tempo, que é uma das melhores revistas da América Latina, foi feita uma pesquisa onde os vendedores que estudavam mais era apenas 2% de 100%. Cara, 2%. E 1% lia um livro no ano. Ou seja, o cara não quer aprender. O que o vendedor quer? Bala de prata. E não tem bala de prata. Qual é a maior dificuldade do vendedor? Fazer carreira. Se o vendedor não faz carreira, ele não tem carteira de clientes. Só que para fazer carteira de clientes, ele tem que prospectar. Só que ele tem clientes na base. Hoje eu fiz até um Reels pegando uma laranja que tu pode espremer e a outra que tá verde. A que tá verde, o que acontece? É a prospecção fria. Só que tu já tem cliente na base que compra. Cara, vende pro cliente na base. O cara que tá pronto para comprar, pronto. Né? Só que você não oferece. Então sai naquela loucura do prospect novo, fica no cliente que já te compra. Então assim, primeira coisa, vendedor não planeja a venda. Não vou generalizar total, mas a maioria do vendedor não sabe planejar suas vendas. Exemplo. Falta de planejamento. Falta de planejamento. Os vendedores não sabem fazer a prevenção das objeções. Isso aqui é técnica. O que é a prevenção das objeções? Se ele sabe que as objeções, por exemplo, preço, vou pensar, manda a proposta, agora não tem interesse, vou falar com a minha esposa, ele já sabe que são essas objeções que vão surgir. Por que ele não faz a prevenção das objeções
com os argumentos, para que no momento que ele receba a objeção, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, seja presencial, ele não mude o aspecto facial e nem o tom de voz, porque ele se preveniu. Porque se ele não trabalha a prevenção e surge a objeção, enfraquece o facial ou ele já manda um WhatsApp com tom de voz perdido. E Não aquela história das palavras que são 7%, o tom de voz 38%, né? Fisiologia. O que isso impacta, né, na hora de comunicar, né, um produto, serviço? A voz é muito importante. Esse é um ponto importante. Mas o que mais comunica é postura. É a postura do vendedor. Às vezes o cara chega para fazer uma entrevista, para falar com um cliente, ele tá com os ombros assim, fechado. Cara, tu tem que estar aberto, mas não arrogante. Tá? Esse é um ponto. Marketing pessoal, isso é fundamental. O vendedor que não vende a sua imagem, não faz o cliente comprar o produto dele. Eu vou repetir. Vendedor que não vende a sua imagem, o cliente não compra o produto dele. Ponto. André, falamos aqui de como vender. Vamos começar a falar de WhatsApp, porque é um negócio que hoje tá todo mundo atrás, né? Porque já que você falou, tá todo mundo atrás da bala de prata. E todo mundo... Eu lembro que eu fui fazer uma palestra na época da pandemia. E a galera falou assim, cara, tá todo mundo se acostumou a só vender pelo WhatsApp. Ninguém mais quer ir visitar o cliente. É óbvio que o WhatsApp, ele facilita a vida, né? Mas para que seja fácil, você precisa ter técnica, certo? Para você lidar com tudo isso aí. Qual que é a importância hoje de você desenvolver a técnica para você começar a prospectar, por exemplo, pelo WhatsApp? Tem duas formas. A prospecção ativa e a receptiva. A prospecção ativa é aquela que o vendedor recebe o lead. Lead, para quem não sabe, é o potencial cliente. Esse é um ponto. Baixou o formulário no Instagram, no site, seja onde for, chegou na mão dele. O lead está ali. O lead geralmente está frio. Aí nós temos um funil. Lead frio, nós temos a parte do aquecimento, nós temos a parte que ele já está morno e a parte de fechamento que ele está aquecido total. Só que o que acontece? Quando o lead chega frio, os vendedores não sabem qualificar. É aí o erro. Eu faço consultorias. Eu fui numa empresa fazer uma consultoria. Eles vendem cozinhas, trabalham com essa parte aí toda de mobílias. Aí eu abro o WhatsApp porque eu faço na hora. Eu abro o WhatsApp, faço ele abrir o WhatsApp dele e dou as dicas na hora. Então a gente já monta o script, faz o trabalho ali. O cliente mandou, quanto custa a cozinha? 999. Nunca mais ele vai receber resposta. Ele já mandou o preço direto. Qual é o tamanho da cozinha? Aonde você quer usar a cozinha? Sabe? Não qualificou. Aí tu vai olhar o fluxo de cadência do WhatsApp desse vendedor, é 0. E 80% dos vendedores, se você for olhar o fluxo de cadência, que é conexão, pergunta e resposta, para entender qual é o cenário, é quase 0. Aí o que acontece? Proposta que fica fria e eles ficam tentando aquecer e aí não tem mais resposta do potencial cliente. Já era. Quer dizer, e aí entra aquilo que você falou no começo. Saber fazer perguntas. Saber fazer perguntas. Vou dar um exemplo. Chegou o potencial lead, não responde rápido. Os caras ficam loucos comigo. Os caras ficam loucos. Responda agora, senão não responde agora. Tu vai responder entre 30 segundos e 1 minuto. Por quê? Porque se você responde rápido, você mostra para o cliente que você não está fazendo nada. Ó a dica. Se você demora mais do que 2, 3 minutos, aí já é uma falta de atenção. Aí vem a técnica da sutileza. O que eu falo? Essa é uma técnica que eu ensino nas palestras. Você volta com o cliente e diz assim, cliente, estava fechando uma proposta agora. A partir desse momento, vou lhe dar um atendimento exclusivo e personalizado. Olha! O que eu fiz aqui? A minha agenda está cheia. Eu estou vendendo. Mas a partir de agora, eu vou lhe dar um atendimento exclusivo. Me permita fazer algumas perguntas para entender um pouquinho mais o porquê que o senhor está buscando o meu produto, o meu serviço. Quando você pede a permissão, você já joga na cabeça dele a possibilidade dele dizer sim. E ela é maior do que dizer não. Porque se ele está interessado, ele tem a possibilidade, ele quer. Só que o que acontece? Muitas vezes ele está mandando para um, está mandando para outro e está mandando para outro. Só que se esse aqui manda a proposta direto
e o segundo qualifica, o que acontece? Os outros 2 ficam no limbo. É aí que tá. O jogo tá na pergunta. Pô, que legal, hein? O jogo tá na pergunta. Não tem volta. A hora que o vendedor pergunta, ele tem as perguntas inteligentes, ele vai para um cenário, ele pula etapas. Às vezes o cliente diz assim, como é que eu faço para fechar? Então o WhatsApp ele serve para isso. Pô, André, áudio ou texto? Não sei se tu ia me perguntar isso. Áudio ou texto? Já ia chegar lá, porque tem muita coisa. Não, mas eu ia te perguntar exatamente isso, porque assim, quando você tem um potencial cliente, que ele tá fazendo cotações com vários potenciais clientes ali. Aí você falou, pô, se você faz uma qualificação, pô, legal, você já tá ganhando um ponto ali, porque você tá entendendo o cliente, ele tá recebendo uma atenção e tudo mais. E os outros que ficam frustrados? Qual é a frustração, a maior frustração hoje dos vendedores que estão fazendo errado? A frustração deles é ficar sem resposta. A frustração deles é trabalhar e não ver resultados. Vou dar um exemplo. Chegou o lead, aí quando eu falo nas palestras, todo mundo fica louco comigo. Aí eu disse, vai fazer agora aqui. Na palestra vocês vão fazer. E se der certo, vocês vão fazer sempre, vão ter resultados. Quem é que tem lead aqui? Eu, liga agora. Você vai ligar e vai dizer o seguinte, cliente, tô vendo aqui a sua proposta e tem uma condição especial para o senhor. Lembrei, posso lhe mostrar e lhe explicar? Ah, mas o cliente não quer que invada a sua privacidade e tal. Tu tá pensando com a tua cabeça. Tu não tem que pensar com a tua cabeça. Isso é crença. Vamos desmanchar isso. Tá. De 10, 3 fecharam. Plano de saúde, uma palestra para 250 pessoas. Cara, de 10, 3 fecharam na hora. Os outros não fizeram com medo. Aí os 3 fizeram, reverberou em todo mundo. Porque quando chega o lead, tu pode dizer assim, Fernando, eu posso te ligar rapidamente para te explicar? O que tu pode dizer para mim? Pode. Pronto. Acabou. Ah, não, vamos pelo WhatsApp. Só que aí a gente já se falou. Aí já tem a conexão com a voz, aí já tem a simpatia, aí já tem o carisma. Aí eu já vou dizer pro Fernando o seguinte, Fernando, eu vou te dar um oi ali, tu pode salvar o meu número e retornar? Claro que posso. Aí ele me dá o oi, você entra já em conexão, ele salva o teu número e aí começa. Você já começou a criar uma conexão, já se aproximou e aí a porta abriu. A porta abriu. Telefone funciona sim, gente. Telefone funciona e o WhatsApp, se você fizer isso, no primeiro momento, vai encurtar a curva de fechamento. Por exemplo, eu fiz um evento e pedi para toda a galera crédito consignado. Abre para mim o WhatsApp de vocês. Fernando, eu me apavorei. Tinha conversas de 6 dias ali. E nada, tudo parado ali. Aí eu disse assim, liga agora. Ah, não, liga agora. Ligou e fechou na hora. Aí eu mostrei, gente, se tu liga... Muitas vezes tu fecha em 1 minuto uma conversa que tu leva 5, 6 dias, às vezes, no WhatsApp. Desprendendo energia. Daqui a pouco se estressa. Daqui a pouco o cliente é o problema. Não é o cliente o problema. E se o cliente for o problema, manda pra concorrência. Pronto. E aí você se livra do problema. Foi embora, Fernando, entendeu? E você respondeu algo que eu ia perguntar, que era exatamente qual que é o erro mais ridículo que você vê. Se é um desses aí, do pessoal não querer ligar, porque esses hábitos, a pessoa acaba se habituando a só mandar mensagem, esperar e tudo mais, e não liga achando que é coisa antiga, né? Não, maravilhoso. Qual que é o erro mais... Tem que ter um erro que fala, cara, esse erro aqui o pessoal sempre comete. Claro. É mais prático ligar ou mandar pelo WhatsApp? Mais fácil ligar, mandar pelo WhatsApp, né? Entendeu? Aí eles ficam mandando mensagem, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não personaliza a mensagem em vez de ligar ou ter calma para fazer mensagem 1 a 1. Tá. O que faz a venda é mensagem 1 a 1. É isso, porque o Fernando vai se sentir especial. O Fernando vai se sentir único. Tem até uma frase que eu uso que tem 2 gatilhos. Cliente, estou com uma condição especial, única e exclusiva. Posso lhe mandar? Grava isso aí. Condição especial, única e exclusiva. 3 gatilhos fortes. Condição especial, única e exclusiva. Única, para ele, se tiver, e tem que ter. Exclusiva, só para você. Me sinto realmente pertencendo. Entendeu? Você gosta de se sentir único? Claro. O cliente também gosta. A questão é que o vendedor não sabe fazer isso. Sabe por quê? Porque o vendedor está preocupado em vender. O vendedor não tem que vender. Opa, o vendedor não tem que vender. Explica isso aí. O vendedor tem que esquecer a venda. Para de vender, cara. Como assim?
a venda, ela precisa ser feita sem vender. Ou seja, venda sem vender. Venda sem vender. Se você vender querendo vender, você acha que o cliente vai querer comprar? Potencialmente sim, né? Talvez. Mas agora, será que ele não está cheio de pessoas querendo vender para ele? Tá. Ele está com um monte de mensagem na timeline querendo vender para ele? Tá. Quantas pessoas ligando para ele? Um monte. Quantas pessoas mandando WhatsApp para ele? Um monte. Agora, vamos fazer o processo contrário? Se você coloca o cliente no centro das atenções e você sai do centro das atenções, qual é a chance de fechar o negócio? Aumenta e muito, né? Por quê? Porque você está dando atenção para ele? Isso. Mas quem é a parte mais importante? O cliente. O cliente. Se ele se sente importante, o que acontece? Opa. Abriu o coração, né? Abriu o coração e ele começa a falar dele. E toda vez que o cliente começa a falar dele, ele começa a confiar em você. É isso. Venda é confiança. E venda é uma consequência também desse tipo de conexão, relacionamento, a gente pode dizer, né? Quer dizer, ele abriu, começou a falar dele, você já virou meio que um amigo ali, daqui a pouco você fala, pô, e eu tenho essa solução aqui, né? Eu sempre digo que o vendedor, ele é um recomendador profissional. Ah, legal, fale mais sobre isso. Não é? Ele é, não, é igual aquela história, por exemplo, você tem um amigo, o cara fala, cara, eu fui assistir o Avatar, estreou o Avatar aí, tá estreando o Avatar. Aí você foi assistir, você fala assim, pô, eu fui assistir o Avatar, vai lá assistir também, cara, é muito bom. Falo, é bom. O cara confia em você, por algum motivo, ou por anos de amizade, alguma coisa assim. Você fala, pô, eu vou assistir. Você gostou? Gostei, pô, então eu vou lá. Então fala, cara, o vendedor, ele é um recomendador, ele tá recomendando pra você algo que ele gosta, confia, e como você confia nele, ele tem mais propensão a te aceitar. Não sei se você concorda com isso, mas não concordo. É uma visão que eu tenho de falar, cara, claro, eu acho que é... Claro, qual é o maior vendedor da empresa? O maior vendedor da empresa é o cliente satisfeito. É o cara que replica para outros clientes. Mas ele pode replicar para muito mais quando ele não está satisfeito. Negativamente, né? Pô, multiplica muito mais. Esses dias eu fui numa cafeteria aqui na Paulista, ali em São Paulo. Eu pedi um café, eu e minha esposa, e aí tinha que botar um pouquinho mais de água e estava forte. Aí a moça chegou, não colocamos, porque esse é o padrão da franquia. Eu digo, moça, tá forte, pode colocar um pouquinho d'água? Não podemos. É mesmo? Cara, é surreal quando tu atende assim uma rede franquia enorme. Perdeu o cliente, eu já estou replicando aqui no podcast, eu não vou poder abrir o nome por questão de coerência, ética. Mas, porra, uma água, cara. Não, uma água. Então, assim, são detalhes que fazem a diferença no atendimento. Ah, mas eu dou um atendimento bom. Atendimento bom é obrigação. Agora, o que tu faz de diferente para ter padrão de excelência no atendimento? Padrão de excelência no atendimento é atender da mesma forma, sempre bem e trazer o diferencial. Aquilo que o cliente não está esperando. Cara, isso é uma boa sacada, né? Se tu trouxer aquilo que o cliente não está esperando, que é importante para ele, acabou a concorrência. É porque a galera antigamente falava assim, tem que ter qualidade no teu produto, qualidade no atendimento. Era né? diferencial, né? Não era, qualidade, né? Vender bem para vender sempre. Tinha até um negócio, comprava pão na padaria, tinha vender bem para vender sempre. É verdade. Cara, hoje qualidade como você falou, é padrão, é básico. Se você não tiver qualidade, você nem tá no mercado. Não é? Aí isso não é diferencial competitivo. Esse diferencial de padrão de excelência que você falou, que é a chave para virada. No WhatsApp, tem alguma mensagem que o pessoal manda que faz uma baita besteira, o cara fala, putz, o cara já... Tem mensagem assim que você pode falar? Tem, mensagem podcast. Que o cara... Como que é? Pô, mensagem podcast, o cara vai lá e manda um monte de frases. Manda um monte de texto, tudo truncado. Você lê? Não. Ninguém vai ler. Por quê? Porque é a briga pela atenção. O nosso negócio é a briga pela atenção. Então, se ele manda um texto grande, tá fora do jogo. E muitas vezes ele não dá nem espaço entre uma linha e outra. Porque tem que fluir o texto. Isso é importante. E no máximo 3, 4 linhas para que o cliente veja aquilo ali. Peraí, isso aqui chamou atenção, deixa eu parar para ver. Que nem a timeline do Instagram. Se não tiver uma quebra de padrão rapidamente, você tá fora do jogo. Acabou. Texto longo perde o jogo. Aquele texto que você vai lendo e que tem o mais ainda, você tem que apertar no botão. Ali já era. Aqui você sempre fala, não vou fazer isso, né, cara? Exato, ali já era. Então, por exemplo, palavras fortes.
novidade, exclusivo, sucesso, resultado, importante. São palavras que têm que entrar dentro do script. Tá. Eu nem gosto muito de script, eu gosto de roteiro. Script é uma coisa mecânica. Roteiro tu pode improvisar em algum momento. Tá. Então ali isso é legal, tá? Um dos erros importantes é você pegar justamente essa questão do texto ser longo demais. Então, já encurta o texto, já começa... Exato. Tem alguma dica, assim, você falou, né? 4 linhas, tem uma palavra que inicia... Você usa muitos gatilhos mentais? Porque os gatilhos mentais... Teve uma época no marketing digital que deu uma estourada e todo mundo usava gatilho mental, só que ficou meio manjado. Como é que é gatilho mental agora, nessa época de consciência que as pessoas já começam a ver que, é uma oferta, a pessoa já dá um... Sim. O grande problema num texto é quando o vendedor diz assim, estou à disposição. Não faça estou à disposição. Por quê? Porque a venda não pode ficar na mão do cliente. Então, sempre você precisa terminar uma frase perguntando alguma coisa. Podemos avançar na proposta? Podemos encaminhar o fechamento? Porque quando você conduz, a venda fica na sua mão. Posso lhe ligar amanhã às 11h30? Posso mandar amanhã um WhatsApp às 13h30 para a gente encaminhar a proposta? Está na minha mão, aqui. Porque se você deixa na mão do cliente, o cliente não vai entrar em contato, esquece. Porque a pessoa diz assim, qualquer coisa estou à disposição, querendo dar um bom atendimento, eu respeito. Mas tu está sendo bonitinho e vai perder o jogo. Não tem que ser bonitinho em vendas. Tem que ser pragmático e fechar o negócio. Esse é o segredo do WhatsApp. Sempre termine a mensagem com ponto de interrogação, provocando resposta. Se você não faz isso, o cliente não vai voltar. Outra coisa, excesso de emoji. É horrível isso. Aqueles emojis de criança infantil, aí bota a mãozinha. Cara, tu vai usar o emoji, usa emoji profissional. Check, usa emoji com a flecha, coisas que representem o que você está falando. Tá. Tem que ter a ver com a frase. Vou usar emoji. Vai usar numa frase e vai dar o parágrafo, usa na outra. Ou usa numa, falha duas e vai na outra. Ok, o emoji é importante porque ele simboliza a mensagem. Isso é legal, mas não em excesso. Tá. É o que acaba acontecendo. Aí já perde o interesse, porque já chega ali o cliente que é mais formal, vê um emoji de criança, o que ele faz? Já era. Tem que ter muito cuidado. O vendedor sai do jogo em 10, 30 segundos pela sua mensagem. 10, 20, 30 segundos. Uma mensagem mal, ele está saindo fora do jogo. Entendi. O cliente, o potencial cliente de vocês, galera, na primeira linha, se vocês não fizerem o dever de casa, ele não vai ler o resto. A primeira linha define o resultado do WhatsApp. Porque se a primeira linha for fraca, ele não vai descer. Não vai continuar. Não vai continuar. E a primeira linha tem que dizer assim, o problema que eu resolvo é esse para você. Boa. A solução que eu dou é essa. Não diz tudo, mas tu dá uma pincelada. Uma pincelada. Exatamente. E aí pode até jogar, posso lhe ligar agora? Você pode fazer um plano AB, que eu chamo, né? Você pega 10 potenciais clientes, usa o script da primeira linha e pede para ligar, e depois, nos outros 10, você trabalha com o WhatsApp, trabalhando com a parte do texto. Mede. Porque são mercados diferentes. Sendo mercados diferentes, você precisa poder perceber um pouco melhor. Por exemplo, quem vende plano de saúde, um exemplo. Eu estou entrando em contato com o Fernando. Fernando, estou entrando em contato contigo, lembrei do teu nome, porque entrou um plano de saúde agora sem carência que você já vai poder aproveitar. Posso lhe explicar um pouco mais? Um plano sem carência. Aí você pode grifar. Quem é que não quer um plano sem carência? Por quê? Quanto custa um plano de saúde hoje? Vamos dizer que seja 300, 400 reais. Agora vamos pensar, a pessoa não tendo um plano de saúde, quanto que custa uma internação diária? De 5 a 10 mil. Então, cara, cutuca a dor. Para de tentar vender. Mostra isso. Isso é a venda. É o problema que ele vai ter se acontecer alguma coisa do filho, da filha, ter que internar. E o cara não quer pagar 300 reais por mês. Então esse é um ponto importante. É uma maneira que você ativa a pessoa a querer comprar. Você já tinha falado um pouco do case, né, que você fez ao vivo, mas a pergunta é exatamente essa.
Que pequena mudança você fez, você ajudou a fazer no roteiro, né, de WhatsApp, que deu uma virada de chave no resultado da empresa? Tem algum case assim ou não? Tem muitos cases, porque porque se tu não personaliza o case, você tá morto. Tá? Qual é o segredo? É sentar do lado do vendedor e mostrar os erros e os acertos que você precisa fazer ele compreender. Por exemplo, eu tenho um checklist de perguntas que, ao receber o cliente chegando, eu já largo para o vendedor fazer. Tá. Então, por exemplo, estou usando exemplos aqui. Eu quero o plano de saúde e tal. Então, me fala um pouquinho mais da sua necessidade. Deixa eu entender mais. É para sua família? Estou lhe fazendo essas perguntas para poder fazer um plano macro bem atualizado. Então, eu vou qualificando. Daqui a pouco ele está no funil já de oportunidade de fechamento. Então, mais uma vez, as perguntas geram o case. Tá. E muitas vezes o cliente manda o áudio. Se o cliente manda o áudio, ele está dizendo assim, ó, não manda texto porque eu sou uma pessoa mais sinestésica. Então, se é sinestésica, usa o áudio. Só que tu tem que usar o áudio terminando com um ponto de interrogação também lá no fim. Então, o case é toda uma construção. Tá. Perguntas, entendimento de necessidades, depois você faz a abordagem para poder conectar ainda mais, depois é a proposta única de valor, porque se o vendedor não faz as perguntas, o que acontece? Ele não tem cenário. Aí ele não consegue dar uma proposta boa. Por exemplo, o cliente pede uma proposta para você e você vai lá e manda um PDF. Você acha que o cliente vai abrir o PDF? Não vai abrir o PDF. Aí o outro, com um cenário de perguntas, consegue entender o que ele vai fazer. Ele vai focar mais naquele que perguntou. Porque o PDF, ele já foi lá para o fim. Então, isso é que eu consigo padronizar nas empresas. Porque cada empresa tem o seu produto, a sua maneira de trabalhar. E aí você vai fazendo o case, vai mudando o jogo, né? Pô, que legal. Eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã daquele cara do James Clear. É aquele cara que escreveu o livro Hábitos Atômicos. Ah, conheço. Conhece? E ele fala exatamente isso. Ele fala que as pessoas hoje, elas querem facilidade. Elas não querem, né? Tem aquela história lá do você não vende o martelo, você vende o furo na parede e tal. Verdade. Mas as pessoas, elas querem mais facilidade. Se você dá alguma coisa para ela ler, se você começar a colocar um monte de ruído na frente, antes dela tomar a decisão, ela vai adiando aquela decisão o máximo que ela puder, porque ela quer só o botãozinho para ela apertar e falar, eu quero, né? Como que é isso aí no WhatsApp? Tem como você facilitar, simplificar a ponto da pessoa chegar e falar assim, poxa, vamos fechar? As pessoas compram pelos seus motivos ou pelos motivos dos vendedores? Pelos seus próprios motivos. Então, se o vendedor quiser vender para ele no WhatsApp, sem entender, para depois atender e aí vender, não vai gerar. Se lascou. Se lascou. Vou repetir. Se o vendedor não conseguir entender para depois atender e aí sim vender, ele está fora do jogo. Certo? Tá. Então o WhatsApp, se o cliente, mesmo a gente trabalhando com ele ali, não qualificar, você não vai entender os motivos de compra. Quais são os motivos de compra da pessoa que entra no WhatsApp? A maioria dos vendedores não sabe. É aí que eu trabalho. É aí que entra o roteiro. É aí que entra a abordagem de conexão. É aí que entra o áudio, muitas vezes. Você precisa entender qual é a linguagem que a pessoa está falando ou respondendo para você seguir aquela mesma linguagem, né? Isso, eu uso o áudio mudo. Acho que tu nunca ouviu falar nisso. O áudio mudo? O áudio mudo. Eu mando um áudio e toco, deixa ele sair. Aí fica o áudio mudo ali. Eu acho que tu falou na palestra. Você falou na palestra. Cara, deixa 30 segundos, vai lá e manda outro. Cliente, escapou o áudio aqui. Só para a gente retomar aqui a proposta, a gente pode avançar? O senhor chegou a dar uma olhada? Porque ele vai clicar no áudio, vai ver que foi um engano, logo depois está chegando o teu áudio. A chance de resposta é muito maior. Isso é técnica. Tá. Isso é técnica para vender pelo WhatsApp. Tá. Então, esse é um dos pontos importantes. Quer dizer, voltando então, além da técnica, né? Tava falando sobre os gatilhos mentais. E muita gente acha que é negativo. Ah, gatilho mental, tal, acha que é antiético. Qual a forma mais ética de usar os gatilhos mentais de uma maneira que o cliente fala, poxa, eu tô usando isso justamente para facilitar a vida do cliente, para que ele realmente entenda que eu tenho a solução para ele. Veja, o gatilho mais forte mental, não existe gatilho mais forte do que eu vou falar agora.
Esquece. É o gatilho mental da reciprocidade. Reciprocidade. Esse é o gatilho mental mais forte. Tem urgência, tem afeição, tem vários. São 17 gatilhos mentais que eu ensino para vender mais nas palestras. Mas o da reciprocidade faz vender. Por exemplo, às vezes o cliente não compra na hora, o potencial cliente. Tá. Nem todos vão comprar na hora. Só que se você fica acompanhando, manda um bônus, manda um PDF, manda um e-book, lembra na data de aniversário, lembra da data de fundação da empresa. Olha só. Manda uma condição para ele lá, um presente, seja uma lembrança. Personaliza um presente para ele, manda escrevendo à mão e coloca dentro do presente. Cara, quem é que faz isso? Eu queria saber. Aí eu pergunto, de quem que ele vai comprar? Do vendedor que só quis vender ou do vendedor que cuidou dele? Ele vai comprar do vendedor que cuidou porque ele se sentiu no centro das atenções. Ou seja, esse vendedor não viu ele como cifra, viu ele como pessoa. E aí o jogo vira. E o WhatsApp faz isso. Ah, não quero comprar agora. Beleza, posso lhe explicar melhor e lhe mandar aqui uma condição especial do meu produto só para o senhor saber? Sim. Se ele disser que sim, você vai lá e manda. No outro dia, você manda alguma coisa também. Deixa passar uma semana, você manda uma lembrança. E aí você vai trabalhando, porque nem todos vão comprar. Tá. Só que você vai qualificando esse. Você tem uma agenda, alguma coisa assim que você fala pro vendedor, ó, faz isso igual você está falando agora. Tá. Você ensina isso para as pessoas Sim. no teu curso. Fala, ó, você faz isso essa semana, vai criando esse relacionamento aos poucos antes de você chegar e falar, ó, vamos casar, né? Porque o pessoal quer casar logo no primeiro. É isso quer pedir aí. em casamento logo no primeiro encontro. Exatamente. Sabe qual é um dos problemas dos vendedores também, que isso é importante, é a gestão do tempo. Então ele fica perdido, entra uma mensagem, entra outra mensagem, aí já tiro ele do ar. E aí tem uma técnica que eu uso, essa é muito legal, que é a gestão do tempo produtivo. Vamos dizer que eu tenho que mandar 10 mensagens, propostas pendentes, eu tenho que mandar propostas para clientes que solicitaram 3 dias atrás, eu desligo meu celular, eu monto todo o texto para cada uma dessas propostas e deixo ali, em modo avião. Aí eu reviso. Tá legal. Essa proposta aqui tá show de bola. Essa palavra aqui, eu não errei. Eu revisei no chat GPT, tá tudo certinho. Tá pegando, fiz com calma. Porque às vezes a calma é um dos problemas. E eu vou chegar na tua pergunta. Tá. Aí ele pegou 10 mensagens, ele toca e abre ali, deixa online. Vai cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cai ao mesmo tempo para cada um dos potenciais clientes. A condução que ele tinha em cima daquele solicitação do cliente. Olha que show. Mando para você, mando para você, mando para você. Só que primeiro eu deixo em modo offline. E eu organizo cada uma das mensagens. Já dentro do WhatsApp ou não? Dentro do WhatsApp. Caramba. Dentro do WhatsApp. Aí eu boto as mensagens e aí eu disparo tudo de uma vez só. Você bota lá, tira do modo avião, ele vai. Sabe por que isso? Porque senão vai entrando uma mensagem atrás da outra e tira o vendedor do foco. Ele tá morto. Aí eu pego um roteiro, aí eu começo um jogo com eles. 10 propostas pendentes, 10 propostas a serem fechadas de clientes antigos, 10 propostas de clientes inativos. Aí eu crio um arsenal de estratégias para mandar no ativo para esses potenciais clientes. Aí eu personalizo todo o script. Tá. A partir desse momento começa a vir as respostas. Aí a gente analisa um a um. Não é macro, é micro. É micro. Bom, aí se esse deu essa resposta, tá bem, então a gente vai mudar o jogo. Olha só, ele pediu o quê? Ele pediu uma informação importante. Cara, isso aqui tem que mandar um depoimento de um cliente porque ele está inseguro. No WhatsApp, muitas vezes o cliente não compra porque está inseguro. Outra coisa, os vendedores não têm banco de depoimentos. Isso é um baita gatilho. Eu mostro para eles, galera, manda um depoimento agora, dizendo assim, olha só, seu Rafael, esse é um cliente que adquiriu um dos nossos produtos e o resultado que ele está tendo é esse. Bota um print ali, organiza, porque isso dá autoridade. Eu não compro na Amazon se eu não vejo lá um produto, a qualidade que tem aquele produto. De 1 a 5, e os depoimentos é 3.8.
E os depoimentos também. Você clica lá, você vai ver lá o que os caras estão... Eu também sou assim. Só compro depois de olhar e verificar se... Pô, é muito legal essa ideia. Se você tivesse que apostar hoje... Respondi a tua pergunta? Respondeu porque eu acho que essa coisa do gatilho mental, acho que nem passa... Ela tem que ser sutil, né? Tem que ser sutil. Né? Você fala as coisas, as palavras que você usa, você falou, né, do micro, que é você personalizar o máximo que você puder, baseado nas informações que você colheu pelas tuas perguntas, para você realmente ir no ponto certo. No ponto certo. É, que faz o cara tomar a decisão, né? Exato. Porque aquela história do... As pessoas compram no emocional, mas quem decide é o racional. Como que é isso aí? As pessoas compram pela razão, né? Compram pela emoção e justificam pela razão. Pela razão. Exatamente. Então você tem que pegar pela emoção primeiro. Isso. Mostrando para elas que você tem o problema, a solução para o problema delas, né? E a partir daí fica mais fácil. Sabe por que das perguntas? Aí eu vou dar o jogo agora para vocês no WhatsApp, galera. Porque quando você faz as perguntas, você vai entender 4 perfis de clientes. O pragmático, o conselheiro, o expressivo e o analítico. Esses 4 perfis. O conselheiro, ele quer que você aconselhe ele porque ele necessita dessa confiança. O pragmático, ele quer que você seja objetivo. E quantos vendedores tem no WhatsApp prolixo? Milhares. O analítico é aquele que analisa muito e ele quer saber informações detalhadas. Só que se o vendedor não consegue e não entende bem o produto, já desconecta. E tem o cara expressivo, que quer ser elogiado. Porque o ego dele é grande. Então, se o ego dele é grande, em alguns momentos se elogia, mas que seja sincero. Porque daí vai elogiar, ele vai comprar de você. Você não vai vender para ele, esquece, porque eu tô comprando. Entendeu o jogo? Você inverte, coloca na conta dele. Lembra que eu falei que a pessoa que tem que comprar? É. Então, se o cara pergunta assim, me dá uma informação aqui do preço, assim. Você pede mais 2, 3 informações, já manda se for o caso. Tá? Porque ele é pragmático, só que você tem que entender. E se você não pergunta, não tem como você fazer isso. Quer dizer, o vendedor hoje, ele precisa ser psicólogo também. Entender a personalidade das pessoas. Entender como as pessoas se movem, né? Total. E o que você acha que vai definir, através do WhatsApp, os vendedores milionários daqueles que não serão nos próximos 5 anos? O que vai dividir um dos outros? Veja bem, IA, tá? Só que é o seguinte. Boa. IA e vendedor de WhatsApp. Não vai sair do mercado os vendedores, esquece. Tá? Vai sair quem é ruim. Porque a IA, ela vai qualificar, mas quem tem que converter é o vendedor. A IA vai qualificar, quem tem que converter é o vendedor. Não tem essa. Então, a empresa que começa a ter a IA, ela começa a qualificar. Entra o lead, ela tem uma série de perguntas, só que chega em algum momento ela não consegue responder. Vai ter alguma coisinha que vai vir para o vendedor. Só que, claro, vai vir muito mais mastigado. Só que ainda tem alguma coisa que o vendedor precisa conectar. E se ele for ruim, tu vai sair do mercado. Cara. No fechamento. Fechamento. De entender aquilo ali. De entender e aí já conduzir. Que, por exemplo, aí tem a objeção. Como é que funciona? Qual é o valor? Passou lá atrás, na IA. A IA passou. O preço é esse. Ponto. Sim, então tá. Vamos fazer. Não fala mais, vai lá e fecha. Acabou. Não fica insistindo, fazendo mais pergunta ainda do que... Às vezes o cliente está prontinho para comprar. Pronto. Não mata a tua venda, não ressuscita morto, cara. Essa a real. Vou dar um exemplo. Gente, preço é quanto sai do bolso. O valor é o que você entrega de solução. Opa, olha lá. Preço é o que sai do bolso. Valor é a solução que você entrega. Então, assim, veja o que é a diferenciação única e especial no WhatsApp. O que você tem, que o concorrente não tem, e que é um valor percebido mágico para o teu cliente. O que você tem, que o concorrente não tem, e que o cliente valoriza muito. Sabe como é que você entende isso? Fala aí. Perguntando. Perguntou, você descobre, cara. Pergunta e escuta. Pergunta e escuta ativa. Tá. Né? Então, acho que isso é importante também.
Isso aí como que se conecta com o posicionamento único de valor? Tem gente que não sabe o que é e não sabe como se mostrar, né? Não tem esse posicionamento para mostrar para as pessoas. O WhatsApp, ele te ajuda nisso. Ele te ajuda a como te posicionar. Mas você precisa entender que do outro lado tem outra pessoa. É humanizado, não é frio. Uhum. E muitas vezes o vendedor olha como alguma coisa fria. Galera, não é fria. Existe a humanização. Muitas vezes, se o cliente não escreve, manda um áudio para testar. Isso é importante. Pega agora a tua base de clientes, vai lá agora e diz assim, ó, lembrei de você, vou gravar um áudio rápido. Pum, manda. E manda um áudio com alguma coisa diferenciada e termina com ponto de interrogação. Vai voltar um monte. Quer outra? Manda. Vou dar outra agora. Propostas pendentes. Cliente, fiquei no vácuo. Notei que o senhor não me respondeu. Acho que está corrido. Pode me dar um retorno agora? Você deixou ele constrangido de uma forma sutil? Poxa, como é que eu deixei esse rapaz? Ficou no vácuo. Ficou no vácuo. Porque o que acontece? Esse WhatsApp está lá embaixo. Quando ele sobe, ele já vai ver essa primeira linha dizendo assim, notei que você não me respondeu, deve estar corrido. Pelo menos ele vai dizer assim, ó, eu avaliei agora e não vou fechar. Aí deu, você não precisa mais ficar esperando, não morre na mão desse potencial cliente. Uhum. Pô, que legal. Essa é uma baita técnica. Cara, é muita coisa que você... Uma palestra de 2, 4, 6, 8 horas de WhatsApp vai embora. Vai embora, porque daí tu vivencia. Eu tenho palestras que eu abro o computador, faço toda a galera abrir o computador, sento do lado, mostro o erro, acerto, faço os acertos ali, personalizo, boto todos os scripts e vão pra rua. Vai mandando. E eu sento num lado, sento no outro, e a gente vai ajustando. Uhum. E aí a galera começa a pegar gosto. Pô, que legal, que bacana. Cara, me fala um pouquinho do seu... Como que as pessoas fazem para te contratar? Ah, legal. Né? Teu site, teu Instagram. Fala um pouquinho aí. Legal. Eu tô trabalhando bastante agora no Instagram. Tô migrando muito forte pro YouTube. Mas no Instagram vocês me encontram e a gente consegue conversar. Eu mesmo atendo no Instagram. A minha equipe não toca o Instagram porque eu acho que é uma coisa bem pessoal. Mais pessoal, né? Então eu gosto de dar esse toque pessoal, que é o @palestrante André Silva. @palestrante André Silva. Então legal, segue lá, porque todos os dias tem conteúdo. Uhum. Tem um vídeo, tem um carrossel, tem uma live, então tem bastante coisa lá que é gratuita. Vai lá e também se quiser contratar a palestra, porque as palestras, os treinamentos e os workshops e as consultorias são personalizadas. Tá. Quem faz sou eu. Então a gente monta um briefing ali de 4, 5, 10, 15 minutos, dependendo da empresa, ou pode fazer online ou pode fazer presencial. Tá, legal. E o teu site? O site é palestranteandresilva.com.br. Agora me fala desse livro aqui que você trouxe aqui. Ah, legal. Isso aqui é um presente, tá? Ah, é um presente? Isso é um presente. Que legal, cara. Isso aqui é 86 técnicas de vendas. 86 técnicas de venda para vender mais... Me pergunta por quê? Por que 86? Isso eu não sei, não tenho... Não... Fui escrevendo e deu 86. Daí eu vou embora, né? Chegou nos 86, eu digo, tá bom. 86 tá bom, tá bom. Veja bem, o vendedor sempre me pediu assim, André, tem como tu fazer um livro que eu possa ter no bolso, que eu possa ter na minha mala, e antes de entrar eu já olhe assim e possa ler uma dica que seja prático? Eu saquei. É um pocketzinho. Legal. Por exemplo, abri um aqui, ó. Faça a seguinte pergunta agora para você. Por que os clientes não podem deixar de comprar de mim? Liste todos os motivos numa linha, imprima e quando você descobrir o que cada cliente acha que é relevante, apresente essa estratégia. Caramba, hein? E aí já tem tudo pronto. Quer dizer, uma provocação também. Provocação. Tem muita provocação aqui. Então, ele é realmente para levar e abrir como um minuto de sabedoria e você vai e pode trabalhar com ele. Pô, que bacana. E o pessoal compra também direto com você? Compra nas palestras, não tem nas livrarias e acima de 10 exemplares, aí a minha equipe manda. Aqui, gente, ó. André Silva, 86 técnicas para vender mais todos os dias. Entra no site, entra no Instagram do André. Eu deixei aqui na descrição desta live aqui, já tem os teus links para o pessoal clicar e te conhecer mais, seguir você. Você falou que tá no YouTube também agora? Isso, o YouTube agora tá começando a crescer, vai começar a entrar vídeos maiores.
de educação, de conteúdo, de checklists. Então já vai começar a movimentar forte lives. Pô, que legal. Show, cara. Meu, quanta dica boa. Deixa eu ver aqui, ó. Esse não, é teu. Não, mas você fez um negócio aqui que eu adorei, cara. As letras grandes. Que eu não preciso pegar. Entendi. Eu olhei, eu já ia fazer assim, ó. Porque às vezes tem uns livros que a letra é desse tamanhozinho, assim. Não, isso é de propósito. Ó lá, dica 39. Não fale o que o cliente não quer ouvir. Procure fazer perguntas para entender as necessidades deles, que é o que a gente está falando. Depois, customize a sua apresentação. Gente, ó, tudo que o André falou aqui, ó, pode estar aqui, cara. Pode comprar aqui. Show de bola. Obrigado, exatamente. André. Valeu, cara. De nada, valeu cara. demais. De nada. Última pergunta para você. Vamos lá. Eu acho que eu preparei umas perguntas, mas você foi respondendo tudo de uma forma tão orgânica, tão legal, que nem vou fazer mais pergunta, porque ia ficar repetitivo. Mas, basicamente, se você tivesse que resumir toda a sua metodologia em uma única frase, que é difícil, hein? Aquele que deveria ser colada na tela de todo vendedor, qual seria? Faça perguntas inteligentes. Acabou. Eu vou até anotar aqui. Gente, faça perguntas inteligentes. Você sabe que eu criei esse podcast para aprender a fazer pergunta. Show, cara. Porque a pessoa fala assim, cara, mas eu não sei perguntar. Cara, começa perguntando. Exatamente. A criança tem essa capacidade. A criança pergunta o tempo todo, né? O tempo todo. E não aceita, não. Ela, por quê? Por quê? Isso, não é isso? Isso. Aí a gente cresce, vai pra escola, aprende um monte de besteira que não deveria e acha que já sabe das coisas. E aí a gente para de perguntar. Exato. Fala, já sei, não, eu sei como que é, as coisas são. Faça perguntas inteligentes. Quer ver? Posso só terminar aqui? Me empresta o papel? Vai. Galera, olha só. Essa folha em branco aqui, você vai começar a fazer várias perguntas referente a problemas que você pode resolver e as soluções que você também pode dar para o cliente de vocês. Mas fica fazendo, vocês vão ver que tem muito mais do que vocês imaginam. É um brainstorm com vocês mesmos. Essa dica é ouro, galera. Façam isso porque vocês vão ter as perguntas assim, ó, vocês vão abranger as perguntas e vocês vão ter a macro e a micro. Esse exercício. Cara, puta, sensacional. Gente, eu nem sei como que tá o nosso tempo aqui. Temos mais tempo ainda. Deixa eu ver. Vou fazer mais uma pergunta aqui que eu tinha colocado aqui, que é a pergunta bônus. Vender pelo WhatsApp é fácil. O difícil é lidar com vendedores preguiçosos. Ou esse discurso é uma ilusão? As empresas usam isso para esconder a própria falta de liderança. O que você acha dessa afirmação meio com cara de pergunta? Interessante. Muita provocação maravilhosa. Bom, primeira coisa. Se errar na contratação, vai errar na venda. O segredo está na contratação. Boa. Muitos gestores contratam porque ficam refém de poucos vendedores. Então, por exemplo, tem 10 vendedores, só tem 2 que performam. E se um fica doente, como é que faz? E se um pede demissão? Acabou. Não bate meta. E aí ele fica naquela correria de contratar na pressa. E se você contrata na pressa, você perde o jogo. Então, não contrate na pressa. Faça uma boa seleção, levante perguntas importantes e aí você pode fazer esse nivelamento do vendedor. Porque senão tu vai errar, cara. Tá. Porque o que você estava falando agora, né? É essa história de esse ponto a ponto. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, quer dizer, se o cara for preguiçoso, o cara for meio... Tem sempre aquela história do cara que é o craque do time, que ele não gosta de treinar. Tinha a história sempre do Romário, que não gostava. Ele era bom porque era bom, mas não gostava de treinar. O vendedor, ele precisa treinar, né? Ele precisa praticar, ele precisa se desenvolver continuamente, não é isso? Isso. Eu vou fazer 3 perguntas para você. Você é o vendedor. Por que você não está vendendo? Eu mando WhatsApp e ninguém responde. Tá, e por que você não consegue trazer essas respostas para você? Eu até faço perguntas, mas o pessoal fala que tá ocupado. Quem mais poderia te ajudar nesse processo? A IA. E tu tá fazendo esse trabalho? Não, ainda não. Então tá, por que eu fiz essas perguntas? Porque eu tô fazendo você refletir. É um feedback contrário que eu chamo quando eu vou fazer trabalho com os gestores comerciais. Porque o gestor comercial, ele vai lá e dá tudo na mão. Cara, não tem que dar tudo na mão, tem que fazer o vendedor refletir
Porque no momento que ele reflete, ele aprende. E se ele aprende, ele internaliza. E aí ele já consegue fazer por ele mesmo. Então o feedback é diferente, é contrário. Nesse feedback você vai entender se esse cara tá comprometido ou não. Tá. 2, 3 feedback, o cara não melhora, tchau. Tchau. Obrigado. Putz, show de bola. Acabou. André Silva, senhoras e senhores. Só olha, um minuto, eu quero agradecer muito esse convite, Fernando, dizer que tu é um cara muito especial. Pô, obrigado, sabe? Gostei muito de me conectar contigo. Eu me sinto lisonjeado mesmo. Acho que é um trabalho maravilhoso. Já te conheci lá na KLA. Muito obrigado pelo convite. Estou saindo daqui muito feliz. Melhor do que eu entrei. Cara, eu que agradeço. verdade, a gente agradece mesmo, porque a ideia aqui do podcast é de trazer realmente especialistas, profissionais como você. Com esse conhecimento, eu tenho certeza que você agregou muito para a audiência e a gente vai continuar aí conectado. Com certeza. Beleza? Beijão, galera. Belezão? Show. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. E é isso, gente. A gente vai terminando por aqui o nosso podcast. Esse é o último podcast do ano. O ano que vem a gente continua com a nossa segunda temporada. Agora férias, tal, final de ano e tudo mais. E daqui a pouco a gente se encontra aqui no Fala Atrevido Podcast. Valeu!